Olá, bem-vindo todos ao nosso quarto encontro de leitura do Mahabharata. Estou aqui eu, Ju Spelta, junto com a Nadia Vilardo, e a gente vai dar continuidade à nossa leitura. No último episódio, nós fizemos a leitura da parte dessa história em que o sábio Vyasa e o seu companheiro, né, o Vaisapayana, eles chegam ao palácio do rei Janamejaya para contar a história do Mahabharata. Então, a gente parou na página 40. E eles escolhem, né, esses dois escolhem começar contando a história do casamento de Shantanu e Ganga. E por que que eles fazem isso, né? Porque é justamente esse acontecimento que vai marcar o início da linhagem direta que vai determinar os eventos principais desse épico, incluindo a Guerra de Kurukshetra. Então, esse episódio, né, esse ponto de partida da história, ele não é de maneira nenhuma arbitrário, né? Na verdade, ele é profundamente simbólico e estruturado justamente para estabelecer alguns contextos. O contexto dinástico, o contexto kármico, na visão védica, e o contexto filosófico, que vão ser os pilares que vão moldar os acontecimentos daqui para frente. Então, nesse contexto dinástico, essa história ela vai explicar como é que se estabeleceu essa linhagem dos Kuros. Ela vai explicar para a gente essa conexão genealógica, tá? A gente vai acompanhar aqui na história que Shantanu e Ganga são os pais progenitores de Bhishma, que é uma figura central do Mahabharata. Então, inclui aí esse nome na sua lista de personagens complexos, para que você possa ir acompanhando essa linhagem, né? Obviamente que na leitura, eu não vou dar conta agora de explicar toda a linhagem, né? Que já na primeira linha da história, a gente começa a falar da linhagem de Chandra, né? A linhagem de Lua. Então, assim, como que essa descendência, né, da própria Lua, a partir, né, da fundação de Mercúrio, que criou a raça lunar que faz parte desse reinado. Então, eu não vou adentrar em todos esses conceitos, mas eu vou trazer algumas reflexões para a gente pegar, o cerne dessa história que a gente vai contar aqui agora. A gente vai ver, por exemplo, lá na frente, né, que Bhishma não vai só moldar o destino da dinastia Kuru, mas ele também vai desempenhar um papel vital como sendo um dos guardiões do reino de Hastinapura. Por isso que o nascimento de Bhishma, a partir dessa união divina, né, ela define a linhagem dos Kurus e também os desafios que eles vão enfrentar. O que a história mostra é que sem Bhishma, esses conflitos que levam à guerra entre os Pandavas e os Kauravas, eles não teriam acontecido da forma como elas aconteceram. Então, até na minha reflexão, por que que isso importaria, né, para o rei de Janamedjaya? Por que que o rei está escutando essa história? Né? Porque Janamedjaya é também um descendente direto da dinastia Kuru. E para ele, assim como todos nós, entender as nossas origens vai ser crucial para que ele compreenda os eventos que levaram à sua própria posição como rei. Por isso que começar a história contando esse evento entre Shantanu e Ganga ajuda a traçar uma linha clara de herança e de responsabilidade que vai conectar Janamejaya aos seus ancestrais. Então, no contexto também do karma, e aqui a gente vai falar também no contexto de reencarnação, né, porque a história traz isso, a história do casamento de Shantanu com Ganga conecta a gente diretamente com esse ciclo, né, que nessa visão fala de karma e reencarnação. Ou seja, os filhos de Ganga, que até aqui eu só falei de Bhishma, mas que a gente vai ver na leitura que eles tinham 8 filhos, tiveram, né, 8 filhos, eles são reencarnação dos Vasos,
né? Na mitologia, os Vassos eram 8 divindades celestiais associadas aos elementos naturais e forças cósmicas, mas que apesar da posição elevada que eles tinham no reino celestial, eles cometeram lá um ato de desrespeito e por isso eles foram condenados a nascer na terra como resposta à transgressão que eles cometeram. Essa transgressão, ela aconteceu quando os Vassos, esses 8 irmãos, estavam viajando pelos céus e passaram, né, pela ermida do sábio Vashista, que era um grande mestre espiritual, e esse grande mestre tinha uma vaca divina chamada Nandini. Essa vaca sagrada, né, com poderes extraordinários, era capaz de conceder desejos, prover abundância infinita, e por isso que ela era altamente reverenciada e protegida pelo sábio como um símbolo de devoção e de poder espiritual. Mas quando a esposa de um desses irmãos vê a vaca e deseja a vaca, o marido, para a raça, convence os outros 7 irmãos a roubarem a vaca e levarem ela para o reino celestial. É daí que o sábio Vashista, quando descobre esse roubo, ele fica profundamente ofendido e lança a maldição para os Vassos que viviam no reino celestial e que deveriam, portanto, nascer como humanos, que era para eles um grande sofrimento, né? O mundo terreno, com as nossas limitações e as nossas dores, representava para eles um castigo severo. Com essa maldição definida, os Vassos se arrependem profundamente e vão implorar, o sábio por misericórdia. Daí Vashista fica comovido, né, por seu arrependimento e concorda em atenuar a punição. É por isso que ele permitiu, portanto, na história, que os 7 dos Vassos tivessem vidas curtas na Terra e fossem liberados logo após o nascimento, retornando rapidamente para o reino celestial. No entanto, o 8º Vasso, que era o Prabhasa, o instigador do roubo, ele deveria viver uma vida longa como humano, enfrentando as dificuldades do mundo mortal, e esse, portanto, é justamente Bhishma. Por isso que a gente vai ler na história que Ganga, como mãe, liberta, né, entre aspas, da vida os 7 primeiros Vassos e deixa o 8º, Bhishma, para cumprir um papel mais longo e mais impactante. E é nesse contexto que Bhishma assume a posição de guardião do Dharma de Hastinapura. E todo esse enredo, ele é contado para Janamejaya para que ele entenda esse conceito de karma herdado, onde as escolhas individuais vão influenciar nas gerações futuras. Inclusive, quando Janamejaya ordena, né, aquele sacrifício que a gente já viu das serpentes, ele acaba enfrentando o seu próprio dilema, né, entre fazer justiça ou vingança, enfim. Mas para Diana Mediaia, ouvir a história a partir desse ponto vai ajudá-lo a compreender essas forças que moldam o reino, né, os ciclos kármicos que ele herda, e incentiva ele a refletir sobre as próprias escolhas como governante. A gente vai ter muitos entrelaçamentos nessa parte inicial da história, mas nesse momento eu vou deixar em aberto para que vocês façam as próprias reflexões, os próprios questionamentos e a partir da leitura. Então, a gente começa agora aqui na página 40 e eu vou seguir com essa leitura até a página 44. Ouça, Majestade. Rei nascido da raça lunar, descendente da lua, descendente de Bharata e de Kuru, filho do filho de Arjuna. Começo a minha história com o rei Kuru Pratipa. Em sua velhice, ele ainda permanecia sem filho. Assim, deixou Hastinapura com a rainha e foi morar na floresta perto do Ganges. Lá, esperava que a fortuna lhe concedesse um filho. Naquele tempo,
O rei morto, Mahabisha, se achava nos céus, ouvindo o senhor Brahma explicar os mistérios de toda a criação a um grande assistência de fiéis. Mas Mahabisha, sentado na borda do grupo, entediava-se. Sua atenção vagava para cá e para lá, até que viu Ganga, a linda deusa dos rios, passar. Era alva como os raios da lua, e seus mantos de seda fluíam sobre o corpo enquanto andava, ocultando pouco e insinuando muito, como se caminhasse sobre águas de prata. A rainha dos rios sentiu o olhar e seus olhos se encontraram. Mahabisha começou a perspirar. E isso jamais acontece nos céus, até que a pessoa esteja pronta para renascer. Retirou sua guirlanda celestial, que permanecera fresca e fragante durante séculos, e observou as flores de jasmim e gengibre esvanecerem e se tornarem marrons. Sorriu para a deusa e desapareceu no céu. A linda Ganga, ansiosa, acompanhou com seus olhos celestiais a alma que caía de volta à terra e entrava no útero da rainha de Pratipa. Pratipa enviou sua esposa e seu filho, Shantanu, de volta à cidade. Mas, a fim de dar graças pelo nascimento de Shantanu, ele mesmo permaneceu na floresta como antes. Certa noite, estava sentado numa pedra embaixo de uma árvore à beira do rio, quando uma mulher maravilhosamente linda surgiu das águas e caminhou até ele. Ela sorriu e sentou-se em seu colo. Pratipa perguntou: Quem quer que seja você, como posso ajudá-la? Ganga, tirando do rosto suave os cabelos úmidos, disse: Eu estou apaixonada, majestade. Gentilmente, o rei pôs seus braços em torno dela. Quando uma mulher pede, não se pode ignorá-la, disse ele. Mas você se senta em minha perna direita, onde cabe uma filha sentar-se. É verdade, disse Ganga. Eu o venho amando desde antes dele nascer para vocês. Quando Santanur tiver crescido, respondeu Pratipa, direi a ele que você está esperando pelo seu amor. Abençoado seja Pratipa. Encontrarei o seu filho à beira do rio daqui a muitos anos. E Ganga mergulhou nas águas que corriam e desapareceu. Nadou o rio acima, pelo portão de onde o Ganges cai do céu, e encontrou-se novamente no domínio dos deuses. Lá, ela deitou-se numa pedra morna, secando seus cabelos negros ao sol, sorrindo consigo, quando vieram vê-la 8 deuses Vasu, servos de Indra, com um semblante abatido e cheios de culpa. O que houve? Perguntou Ganga. O que há com vocês? Prabhasa, o refulgente espírito da aurora, remexeu os pés apreensivamente e disse: Ganga, temos um favor a... Quero dizer, você poderia ser a nossa mãe? Ganga riu. É melhor me dizerem antes o que andaram fazendo. Prabhasa lançou-lhe um sorriso esquivo. Vastita, o filho de Brahma, condenou-no a nascer na terra. Ora, isso não é tão mal. Mas o que vocês fizeram? Minha esposa convenceu-me a roubar Surabi, a vaca dos desejos. Mas Vashista tem essa vaca em maior consideração do que todos os céus e a terra. Mesmo não estando ele por perto, isso era algo que eu não desejava fazer. Minha esposa queria que uma amiga sua na terra bebesse um pouco de leite mágico e se livrasse de doenças e da velhice. Eu queria levar apenas o leite, mas minha esposa mostrou-se magoada e, ao mesmo tempo, tão inocente quanto a própria vaca. Estávamos todos lá,
E as outras mulheres se juntaram a nós, indagando em voz alta por que eu não amava minha esposa o suficiente para... Bem, você sabe. Ganga tinha no rosto um sorriso largo. Sou bastante educada para não rir, disse ela. Mas sei que você gargalharia se ao mesmo acontecesse com outro. Como pôde se deixar levar por uma coisa dessas? Ganga, eu me recuso a explicar aquilo que você já sabe muito bem, disse o Vaso. Basta dizer que nós, então, falamos com Surabi e a convencemos a descer conosco à terra para uma visita. Enquanto estávamos fora, Vashista retornou, descobriu-nos com sua mágica percepção e amaldiçoou-nos pelo que havíamos feito. E por que vieram a mim? Perguntou a deusa. Bem, sabíamos que você tinha planos. Não digam mais nada. Nascerão todos para a esposa de Santanu, o rei Kuro. Quando Santanu se tornou um rapaz, Pratipa lhe disse: Quando você era muito jovem, uma linda moça veio a mim e contou-me do amor que sentia por você. Se a encontrar secretamente perto do Ganges, não pergunte quem ela é, nem de quem ela é, nem de onde ela é, mas torne-a como esposa, fiando-se na minha palavra. Pouco depois, Pratipa morreu e Santanu tornou-se o rei Bharata. Certo dia, cavalgando às margens do Ganges, encontrou uma moça de resplandecente beleza, em vestes transparentes de seda azul aquátil, ornada com ouro e trajando um cinturão de pérolas. Ambos se olharam e olharam-se nos olhos um do outro, e cada um desejou olhar para lá eternamente. Com gentileza e suavidade, o rei disse: Ó linda entre as lindas, não importa a sua raça, se é deusa ou naja, azura ou apsara, ou ser humano como eu, volte comigo agora, seja a minha rainha. Ganga sorriu e lhe baixou os olhos. Assim quero, disse ela. Mas, se eu me tornar a sua mulher, não deverá jamais perguntar o meu nome, nem falar comigo rispidamente, nem interferir em nada que eu fizer, ou eu o deixarei. Eu prometo. Venha e monte aqui atrás de mim. Casaram-se naquela cidade, e a cada ano Ganga paria um filho para Santanu. Mas durante 7 anos, ela tirou cada filho para o Gange e lá os afogou, dizendo: Isso é para o seu bem. E assim libertou todos os vasos, exceto Prabhasa. Santanu nada falou com ela sobre isso, pois amava e lembrava da promessa que fizera. 7 príncipes morreram nas mãos de Ganga. Mas quando ela levou o seu 8º filho para o rio e o segurou sobre as águas, sorrindo enquanto encantava o bebê nos olhos, o rei gritou: Pare, não o mate. Pois então, tome-o como presente meu, gritou ela. Não o libertarei da vida. E a Deus entrou no seu rio, que corre do céu para o mar. Meu senhor, eu sou Ganga, e deixo-o agora com o seu filho. Santanu segurou seu filho contra o peito e voltou-se sem uma palavra. Foi um bom rei, manteve os curos em paz e com um toque da sua mão podia remover a velhice de qualquer homem. Que história, né? Sim, que história. Muitos elementos, né? Você vai comentar alguma coisa agora? Eu acho que eu vou deixar para você fazer os comentários, né? Porque para você trazer algumas reflexões, né? Como eu disse, a história está trazendo muito da mitologia, né? E nessas visões
de karma, de reencarnação, mas a gente tem aqui também uma proposta de trazer as reflexões para o nosso contexto hoje, né, para a nossa realidade. Como que a gente traz isso para as nossas reflexões diárias? Então, eu queria deixar você a palavra e a gente vai trocando a partir disso. Sim. Bom, eu recolhi algumas coisas da leitura, desse trecho que a gente leu. Não dá para a gente cobrir tudo, né? É bem enigmática essa parte, e tudo bem também não cobrir tudo, porque não dá mesmo. Mas, o que eu destaquei daqui? Aqui na página 41, logo no início, quando fala do encontro de Ganga com Santanu, que eles cruzaram os olhos, eles cruzaram olhares, os olhos se encontraram e ali aconteceu alguma coisa entre eles. Então, aqui me chamou a atenção essa coisa do olhar, porque tem o olhar para a gente na psicanálise, ele é vamos dizer assim, não quero usar essa palavra que veio agora, mas ele é algo que tem relação com a pulsão, com o pulsional. A pulsão, ela seria, vamos dizer assim, o que a gente chama normalmente de instinto. Só que desde que a gente fala, desde que a gente tem linguagem, nós não somos instintivos, não somos como os outros animais da natureza, eles têm uma espécie de roteiro, a vida deles, o destino deles, tudo isso está meio, tem um roteiro pronto, vamos dizer assim, né? O acasalamento, até o tempo de vida deles, né? Tem animais que vivem um dia, tem outros que vivem 15 anos, ou seja, o tempo de vida deles já está meio marcado por um roteiro pronto. E o pulsional, o ser humano, o ser falante, ele, ele por ser atravessado pela linguagem, ele se forma, se constitui no que a gente chama de circuito pulsional. E cada um, vamos dizer assim, de nós tem um circuito muito específico. Esse circuito pulsional, ele vai marcar o que é do desejo dessa pessoa. Então, e esse circuito ele vai girar em torno de uma coisa que a gente chama de objeto causa de desejo. Tem uma outra nomenclatura, mas aqui não é o caso. É importante só entender que o circuito pulsional de cada um de nós, que não é um roteiro pronto, pré-fabricado, eu digo como dos animais, isso marca uma certa singularidade, isso vai girar em torno de algo que a gente chama de objeto causa de desejo. Esse objeto ele toma um estatuto muito privilegiado, ele é algo de privilegiado para nós, mas ao mesmo tempo que isso é um reflexo, é imaterial porque você não tem como apreender exatamente o que te atrai numa determinada coisa, ou por que você se atrai para uma determinada coisa. E aqui assim, é interessante, talvez, eu entrar com essa frase que eu anotei enquanto você falava, que não é minha, é do Levi-Strauss, que é um antropólogo muito importante, que fez um trabalho muito importante para a gente poder entender mais como isso tudo funciona. E aí ele fala, né, a mitologia é considerada um reflexo da estrutura social e das relações sociais. Então, esse homem, esse antropólogo, o Levi-Strauss, ele fez um trabalho extremamente amplo em torno dos mitos, e da eficácia dos mitos, e por aí em diante. Quem tiver curiosidade, esse livro vende, ele é bem baratinho, ó. Ele é um livro bacana, capa dura,
Antropologia estrutural, Claude Lévi-Strauss. Dá para entender um pouco mais disso que eu estou falando. Então, aqui, voltando para o texto, por que eu entrei com essa coisa desse reflexo da estrutura social que aparece no mito? É que o mito ele pode ser pensado de uma maneira que existem coisas, como essa coisa, essa característica desse objeto A, que é uma coisa que não existe, mas existe, é imaterial, move a gente, tem relação com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu digo, participa do social, mas ninguém sabe o que é. Ele está dentro de uma dimensão que a gente chama do real. E o real não é a realidade. O real é aquilo que é efetivamente. É aquilo que é efetivamente. E aquilo que é efetivamente não dá para saber. Não dá para a gente saber. Um momento, às vezes um momento, a gente está aqui fazendo essa leitura, depois o pessoal vai ouvir essa gravação. O que cada um vai aprender disso é completamente singular e vai variar muito de um sujeito para o outro, porque o que foi realmente, efetivamente, acontece, ninguém consegue aprender o real puro. E aí, como a gente não consegue aprender esse real puro, que tem a ver com essa dimensão desse objeto privilegiado, que causa o desejo, e é com isso que a gente goza, na verdade, aí a gente cria histórias para poder dar um contorno para isso e isso poder ficar um pouco mais, para dar significado, para dar sentido, no final das contas é isso. Então, assim, aí é interessante que quando eles encontram, olhar para essa coisa do ver e do ser visto, que é bem a coisa do circuito, que o circuito ele parte de mim, bate em algum lugar e retorna, tem que retornar para mim. O circuito ele tem que fechar o objeto, a função que está da funcional que está funcionando aqui é escópica, que é dos olhos, esse olho que atrai, não é nem que ele atrai, ele se atrai também, ele se atrai. Uma vez eu atendendo uma pessoa, uma mulher, ela falou: eu não sei por que eu atraio esse tipo de pessoa. Eu falei, não, não é que você atrai, que você tem uma força magnética que se atrai. Não, você se atrai. É diferente. Você se atrai por esse tipo de pessoa, com essa característica, né, que você atrai. Então, mas ao mesmo tempo ela atrai e se atrai, que é o tal do circuito. Aí, então, é esse momento que você se depara com esse objeto que te causa o desejo, é um momento que não tem como você depois contar cronologicamente e poder aprender isso dentro do tempo e do espaço. Não, isso é um instante do olhar. Tem um elemento erótico aqui, né, também, quando fala a seda, os seus mantos de seda fluíam sobre o corpo enquanto andava. Que coisa mais erótica que isso, né? Então, a seda marcando os contornos do corpo dela. Ele viu isso, ficou enlouquecido de desejo e começa a perspirar. É uma palavra que eu não conhecia, fui procurar no dicionário, é transpirar. Ele começou a transpirar, a suar e, ao mesmo tempo, também pode ter a percepção de algo. Essa palavra também é ter a percepção de algo. Então, a percepção que ele teve ali, que fez ele começar a suar, é a visão desse objeto, que quando você se aproxima muito do objeto que te causa o desejo, você se sente angustiado. Não é felicidade que a gente sente, é uma coisa misturada, mas o que vem forte é a angústia. É a angústia do que eu sou para esse objeto, o que vai acontecer agora? Será que eu também sou desejada? Será que
Será que eu vou ser rejeitado? Será, sei lá, acontece um monte de coisa. A gente pensa, tomar proximidade com o objeto também, porque quando a gente se aproxima muito do objeto, a gente corre o risco, a gente mesmo cai como sujeito, vamos dizer assim, sujeito que eu digo da ação mesmo, aquilo que, né, do sujeito, verbo e predicado, lá do. Então, assim, essa relação, você cai porque você perde completamente a. Você já não sabe mais quem você é direito, né? Quem é, que você tá, qual que é teu papel ali. Aí, Mas eu acho bonito, né, quando ele traz isso, né, quando ele fala, ele começou a perspirar e já, isso jamais acontece nos céus até que a pessoa esteja pronta para renascer. Ou seja, fala muito sobre essa condição do desejo como uma característica humana, né, como uma característica que nos coloca aqui nesse lugar, né? sim, para gozar, a gente precisa de um corpo. É o corpo que goza, né? E esse circuito funcional que eu estou falando, ele está marcado no nosso corpo. Não tem nada a ver com algo é abstrato, mas assim, porque a gente não, mas não é abstrato, está marcado no corpo. É no corpo que a gente sente isso. Agora, o que que aconteceu, o que que foi, não, o que que determinou isso, para a gente já puxar essa palavra de determinação, aí é por isso que o Jana Medjaya está lá para ouvir a história toda dos antepassados dele, para conhecer a origem. Então, se retornar ao passado, é o que a gente faz, né? A pessoa está em análise, a gente está em análise, a gente vai, volta no passado, começa a contar a nossa narrativa daquilo que aconteceu com a gente, daquilo que a gente pôde perceber do que aconteceu com a gente e que geralmente não é exatamente o que aconteceu, mas foi aquilo que ficou marcado de alguma forma. Então, a gente retorna ao passado para poder saber aquilo que determinou a gente, que determina a gente hoje, né? Então, é um passado que está ausente, mas é presente o tempo todo. Ele se presentifica nas nossas ações, no nosso pensamento, naquilo que a gente fala. Então, esse elemento da a ganga aparecendo aqui como esse objeto agalmático, valorizado, tem uma beleza. Ela também ela vem, né, com essa beleza dela, e o amante, no caso aqui o Santano, que não era nem Santano ainda, ele era Mahabicha, né, quando ele estava nos céus, ele é tomado por essa beleza dela, esse brilho. E a beleza, ela tem um papel muito fundamental nisso tudo. Porque quando a gente encontra alguém, a gente destaca algo dessa beleza. Isso não quer dizer que a pessoa é linda, perfeita, não é isso. Mas tem algo de belo ali que atrai o olhar da pessoa. E aí a gente cria todo um imaginário a respeito daquela, uma fantasia a respeito daquela beleza daquela pessoa. A gente constrói a gente chama, é uma fantasia, uma ficção a respeito daquela pessoa, porque a gente está se atraindo. E essa beleza, ela tem o papel dela é fazer uma barreira contra o real. Esse real que não é a realidade, que é o real, que é isso que eu não apreendo, mas que se eu aprender, eu vou cair duro de horror. Porque o real, geralmente, ele é algo insuportável para a gente. Então, essa beleza barra o horror. O que acontece muitas vezes é que, às vezes, a fantasia cai, às vezes a gente vê relações muito antigas, ou às vezes dura um mês, uma semana, não interessa o tempo, porque isso só pode acontecer, o tempo não é cronológico, é um tempo lógico. Aí o que acontece é que, de repente, essa barreira cai, algo do real se revela, e aí aquele encontro, de repente, vira um encontro traumático ou qualquer coisa assim, né? É, daí se dá pé, daí acontece muita coisa. Mas essa beleza tem essa função de barrar. E assim, até a beleza da natureza em si.
A gente fala, a natureza é linda, olha de perto, olha bem de perto. Vai lá, põe, olha bem de pertinho, que você vai ver que ela não é tão linda assim. A natureza é de um horror radical. Então, ela é bonita para dar, para disfarçar, porque se a natureza não fosse bela, a gente não ia dar conta do horror que é. Não ia dar conta. Então, a gente constrói nossas fantasias, né? Todo mundo bonitinho no meio da mata, mas não, se você olhar direito, você vai ver que está um devorando o outro. Estão acontecendo as piores coisas ali, que não existe a menor consideração com nada, com nada. Aí, tá. E daí a gente vê que depois, eu vou descer um pouquinho, aí tem o Santanu, não é isso? Santanu, Eu acho que eles falam tanto Santanu quanto Shantanu. Então, pode Santanu, falar das duas Santanu fica formas. mais bonito. Eu gosto mais. Aí o Shantanu, ele estava. Não, não era o Shantanu. Aí estava a Ganga conversando com o pai do Shantanu, que era o Pratica, certo? É isso? Aí ela estava lá conversando com ele. é, Ó, tem um elemento sedutor aqui, mas ela senta no colo. Ah, não, mas ela está ali, sentou na perna. Filha também seduz. Filha também seduz o pai para conseguir aquilo que quer. Então, ela entrou ali, o que aconteceu ali? Eles fizeram um pacto simbólico. O pacto simbólico só aconteceu desde que a linguagem, desde que a palavra, o simbólico, quando a gente fala pacto simbólico, é porque passou pela palavra, pela linguagem. Daí, esse pacto, ele já deu um lugar simbólico também para o Shantanu antes dele nascer. Antes dele nascer, já tinha uma dívida a ser paga em relação a esse pai. Daí, aí ela pega, acontece um monte de coisa, e ela também faz um outro pacto aqui com os Vasus, não é isso? Mas só que na verdade o próprio Shantanu, ele que escolheu descer por ter se apaixonado por ela. Então é uma trama, né, Sim, que faz a gente refletir muito sobre essa questão mesmo do destino, né? sim. Então, Das- assim, os lugares estão marcados na estrutura. Isso quer dizer que numa estrutura, os lugares estão marcados. Então, quando a gente pensa a culpa é de quem, de certas coisas, a culpa não é de ninguém. É uma estrutura com lugares marcados já. E cada um vai só exercendo o papel que ocupa dentro daquele lugar. Nadir, inclusive teve um aluno, um aluno não, um ouvinte, né, o Pedro, ele fez um comentário. Será que cabe eu colocar agora? Claro, claro. O Pedro escreveu uma questão que eu achei super rica, que ele falou assim: vocês creem que quem somos é fruto de uma construção sociocultural ou quem somos vem de outras vidas? Eu sempre fui da ideia de transcendência e hoje tenho simpatizado muito na ideia da imanência. Sim, é uma pergunta muito, muito boa, né? Muito boa. E aí eu fico até feliz que levou alguém, o que a gente veio falando, levou alguém a pensar essa questão. Então, a gente pode pensar isso da seguinte maneira: existe uma diferença entre aquilo que é transcendente e aquilo que é transcendental. O transcendente, isso é uma coisa, as palavras são muito parecidas, me confunde às vezes. Mas o transcendente é aquilo que está fora, tá fora da dimensão do real,
da dimensão que a gente vive aqui, se a gente pensar na estrutura humana, como que tem esses três registros trabalhando junto, o simbólico, o imaginário e o real. Então, isso está para fora disso, né? Em uma outra, e está para fora da esfera terrestre mesmo, está em outro lugar. Então, isso seria o transcendente. O transcendental, os transcendentais, é aquilo que tem uma qualidade de algo que é imanente, mas não que é imanente assim, que é daqui, acontece aqui, é contingente, também é contingente porque são coisas que não são cartas marcadas, as coisas vão acontecendo à revelia e a gente vai dando um jeito, vai dando conta disso de alguma maneira. Então, mas o transcendental seria isso, que é imanente, está aqui, mas que não pode ser apreendido de forma alguma na experiência. Então, tem muito a ver com o real que eu estava falando. Eu nunca tinha feito essa ligação, estou fazendo agora, depois eu vou até pensar melhor nisso. Então, o transcendental é aquilo que não pode ser apreendido na experiência. Você pode procurar na experiência, você não vai achar, mas está aqui. Por exemplo, esse objeto que eu estava falando, esse objeto de desejo, que causa o desejo, que marca a gente, ele é transcendental. Por quê? Porque ele você não é na experiência. Porque cada hora é uma coisa. Ele é negativo, não é uma coisa que tem um sentido que vai marcando uma positividade. Não é, uma hora é isso, outra hora é aquilo, uma hora é o fulano, outra hora é o Beltrano, outra hora é não sei quem. E vai mudando. Uma hora você quer um carro, outra hora você quer uma bicicleta, outra hora você quer não sei o quê, outra hora você se apaixona por um, daqui a pouco você se apaixona por outro. E você não sabe por quê exatamente, né? Então, tem uma independência da origem, esse objeto, não dá para saber o que acontece, mas ele não é transcendente, porque tudo acontece aqui na imanência, né? Então, o Pedro, a pergunta dele é boa, porque ela está ali marcando as duas coisas. Então, eu estou marcando a diferença entre o transcendental e o transcendente, porque eu acho que quando ele falou transcendente, ele usou a palavra transcendental, eu acho. Eu não sei se eu acho que ele está pensando em algo fora, né? Tipo reencarnação, vidas passadas, alguma coisa assim, karma e por aí. Mas a gente pode pensar que aqui na imanência é algo transcendental. A gente não precisa sair daqui para pensar isso, né? E é só pensar que isso que nos marca, que marca o nosso destino, não necessariamente tem relação com o karma, mas tem relação com aquilo que foi transmitido para nós dentro da nossa própria experiência. Isso, que eu acho que foi exatamente o questionamento dele, né? O que que vem de algo que é transcendente, né? Que não está aqui, e o que de mim compõe a partir disso que eu vivo aqui, né? Isso. E aí vai falar, não, mas aí a gente pode ir voltando, se eu for voltando, 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 onde é que eu vou chegar? Né? E essa linguagem aí que você está falando, que muda tudo, o que é? Se a gente for voltando, voltando, eu vou chegar na origem? Não vai, não vai. Não tem como chegar nessa origem. Em algum momento isso começou. Agora, como que a própria sociedade, como que a própria cultura, como que a linguagem foi construída, não dá para falar. Tem uma coisa que o Lacan fala muito, não há metalinguagem. O que ele quer dizer com não há metalinguagem? Ele quer dizer que não existe uma linguagem que possa explicar a origem da linguagem. Porque para eu explicar a origem da linguagem, eu vou ter que usar a própria linguagem, então eu teria que ter uma linguagem de fora para poder explicar o que está dentro. E isso não há. Ai, Nadia, você está falando com certeza que não existe o karma, a reencarnação. Eu não sei de nada, gente. Eu não sei de nada. Eu só estou falando que eu não entro nesses assuntos. Não, isso aí Mas, se mas a gente tem.
Mas a gente poderia pensar que dentro desse fruto de quem somos, né, essa construção de nós mesmos que o Pedro pergunta, a gente poderia falar que cabe tanto a transcendência quanto a imanência, ou não? Exato, cabe a transcendência, desde que você está falando de transcendência, que é onde tudo se dá na imanência. Que Então, dá para seria pensar de duas a imanência coisas. no sentido de experiência direta, né? Isso é o que acontece aqui agora, né? O que Uhum. acontece na vida de cada um, ou no mundo, ou na Terra, é o que acontece aqui, né? Então é isso. Espero que eu tenha conseguido responder. Daí a gente volta aqui, aí ela faz esse pacto também com os vasos, aí ela casa. Então, assim, a gente percebe que foram promessas, pactos simbólicos que foram designando o destino. E aí a gente se percebe que a gente nasce já completamente assujeitado, então vem essa coisa da palavra sujeito, quando a gente fala eu sou sujeito, é sujeito, se a gente levar para o sentido grego da palavra, do grego antigamente, o sujeito era sujeito porque estava submetido. Tipo, fulano está sujeito a isso. Você está sujeito a ser determinado por algo, né? Então, você é assujeitado por algo que o precede, né? Mas isso dentro do plano de imanência, vamos dizer assim, né? O seu Sim. lugar já está Aí vem esse escrito. questionamento todo de tipo livre-arbítrio até onde, né? Então, a gente não acredita em livre-arbítrio. Ai, mas a gente então está tudo determinado? Não. Se a gente fizer um trabalho, que nem o Jana Medjaya está tentando fazer, de repente você ganha uma margem de liberdade. Mas você vai estar sempre determinado por aquilo que te determinou. Mesmo que você faça 50 anos de análise, mesmo que o Jana Medjaya saiba tudo, isso não vai mudar. Só que ele vai conseguir olhar para isso e aí ele está sabendo um pouco mais daquilo que determina ele e ele vai poder escolher se manter alienado a isso ou se separar disso um pouco. É aí que está, mas a margem de livre-arbítrio ela é estreita. Vai ver que é por isso que na Bíblia fala do negócio do buraco que não passa um camelo, sei lá, tem alguma coisa assim, não me lembro direito, da linha, da agulha. Não sei se você já ouviu falar disso, mas o negócio é estreito. Então, a gente faz um trabalho para entender um pouco mais o nosso lugar simbólico. Ele está escrito antes que a gente nasça. Então, é a palavra, isso se dá pela palavra do outro, é aquilo que a gente escuta. É o dizer, e o dizer, às vezes, não necessariamente ele está sendo falado. O dizer, às vezes, é um ato performado pela mãe, pelo pai, por um tio, pelo professor, sei lá, por alguém que vai te marcando. E aí você percebe que o teu desejo é uma demanda, o buraco vai ficando cada vez mais embaixo. Que, na verdade, aquilo que você deseja é uma demanda. Ah, eu procurei aqui a frase certinha, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, né? Que traz essa ideia de impossibilidade, né? Para descrever uma impossibilidade. Então, deve ser por isso que tem essa passagem. Então, e a gente percebe, isso é muito importante, que o nosso desejo, na verdade, não é nosso, é do outro. Que a gente deseja tanto alguma coisa, e aí você percebe que o teu desejo não é teu. Foi transmitido para você isso em forma de um ideal, isso vira uma dívida simbólica, e você precisa cumprir. E aí é aquela hora que o sujeito se vê dividido entre aquilo que está determinando ele, todo mundo já se viu numa situação dessa. Você vê que você tem algo que te puxa para um lado, mas tem um outro lado teu que puxa para o outro,
Só que se você for para esse lado aqui, você se sente culpado, né? Aqui, eu acho que eu tenho até aqui, olha. Pensei agora nisso, né? Por causa dos servos de Indra que entraram lá batidos, cheios de culpa. O quê? O que que eles, a determinação era não mexe com isso. Não mexe com isso. Que é lá e mexer na vaca, pegar a vaca dos desejos, olha. E pegar a vaca dos desejos. Aí ele vai lá e aí ele está dividido, porque tem um outro lado dele que está louco para mexer nisso. Está louco para botar a mão ali. Aí ele pega e depois fica com culpa, porque ele desobedeceu algo que estava determinado para ele. Então, quando ela, depois descendo um pouquinho, ali onde a Ganga sorriu, baixou os olhos, ela falou assim: quero, e se eu me tornar sua mulher, não deverá jamais perguntar o meu nome. Então, ele, aquele momento de paixão alienadíssima, onde você casa com alguém, você está apaixonado, mas a paixão aliena. A paixão aliena completamente. O pessoal brinca, fala que quem está apaixonado fica meio burro, e é verdade. Porque a gente está apaixonado por uma imagem que a gente constrói, mas a gente não sabe, na verdade, o que que é aquela pessoa. A gente não sabe. Ele não sabe quem é a Ganda. Inclusive, essa é uma condição que ela coloca para se casar com ele, né? Não pergunte E o meu nome, isso, aí você vê pergunte que quem eu sou. o amor tem condições. Até aqui nessa história, esse papo de amor incondicional, isso não existe. A pessoa que quiser dizer eu vou amar incondicionalmente, eu falei, então, tá, se você tomar uma surra por dia, você vai continuar amando, então, né? Ou isso é outra coisa. Então, assim, existem na história momentos que se exigem provas de amor, né? Tem aqui, ó, a esposa de quem mesmo? Desse Vashti, como é que fala esse nome? Na página 42. A minha esposa convenceu-me a roubar Surabi, né? O Então ele foi lá, baixista. Uhum. ele roubou por amor a vaca, olha, não é isso? Ele foi lá e fez por amor. Porque a esposa dele colocava condições para o próprio desejo dela, né? Então, e também é uma hora que o desejo E no final passa por uma das demanda, contas, né, ele atende a demanda e ele que vai responder, né, a depois por ação, não isso. ela, né, que desejou. Exato. Então, aí você vê que o nosso desejo é o desejo do outro, de novo. Né? Então, aqui, e depois o próprio Shantanu, toda hora eu perco como falam o nome dele, ele também, ele acaba se comprometendo com algo por amor, que ele aceita, ele precisa consentir com as condições da Ganga para poder estar com ela. E eu acho que é isso, gente. Tem mais coisa, a gente pode ficar falando aqui 10 horas sobre esse texto. Tem muito mais coisa, mas a gente vai voltando, né? Esses elementos eu acho que eles vão aparecer muitas vezes ainda. Muita coisa para reflexão. E agora, assim, o que me chamou mais atenção, tudo me chamou muita atenção, mas essa coisa da gente, quando a gente se aperceber que o nosso desejo ele tem uma relação direta com a demanda que é de um outro, isso impressiona, né? É, Dá um curto-circuito. isso traz muitas reflexões, muitas horas de caderninhos de escrita. Então, assim, eu acho maravilhoso a gente deixar também é, essas provocações para que até para quem está aqui com a gente, acompanhando a leitura, deixe também para a gente os seus comentários, assim como a gente respondeu agora um questionamento do Pedro. E isso enriquece também, né, a nossa análise.
Então, a gente deixa em aberto aqui para que vocês comentem, para que vocês tragam as suas reflexões. A gente vai falando pontualmente, lembrando que ao fim de cada mês a gente vai se reunir ao vivo para que cada um tenha o seu espaço de fala também. Tá chegando, né, Ju? Tá chegando logo mais. Agora falta mais um encontro e o próximo encontro a gente vai fazer juntos. Muito bom. Perfeita. Muito obrigada, Nadir, mais uma vez pela Obrigada. ilustre presença, pelos comentários maravilhosos. Um abraço para todo mundo e até o próximo encontro. Boa semana, gente. Beijo, Boa tchau. semana. Tchau, tchau.